A mente humana é capaz de criar cenários assustadores. Mas e quando não é a mente humana? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim trazer para vocês relatos de seguidores e um bônus, que no fim do vídeo vai ter um relato meu, verídico, que aconteceu comigo. Então, assim, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, acompanhe o canal, já curte, comenta. E se você gosta desse tipo de conteúdos, mas não é inscrito no canal, já se inscreva, porque sempre vou estar trazendo vídeos de relatos de seguidores com vários temas diferentes para vocês. Então, gente, sem mais delongas, mas antes, já estava esquecendo. Então, assim, se você me segue no Instagram e quer deixar o seu relato para mim estar lendo aqui, pode me mandar lá. E se você me segue no TikTok, também pode ser pelo TikTok até eu criar um e-mail. Então, gente, eu separei 3 relatos de 3 seguidores que me mandaram no TikTok e eu vim trazer para vocês aqui. No TikTok, gente, eu vou deixar mais para gravar videozinhos de receita, então os relatos vão ser trazidos pro YouTube. Que daí eu vou ler com mais calma, são relatos longos. Então, assim, se vocês gostam, gente, já sabem. O primeiro relato é enviado pela Amanda. Oi, Juju, meu nome é Amanda, acompanho seu canal todos os dias. Nunca tive coragem de contar essa história para outras pessoas, porque tive medo de ninguém acreditar em mim. Isso aconteceu quando eu tinha 17 anos. Na época, eu morava com a minha avó em uma casa simples na zona rural. A casa era antiga e ficava praticamente isolada. O vizinho mais próximo morava a alguns minutos da minha casa. Uma noite acordei com o som de alguém andando no corredor. Olhei o relógio, eram exatamente 2h47 da manhã. Achei que fosse minha avó indo usar o banheiro ou tomar água. Mas os passos continuaram por vários minutos. Estranhei, pois ela costumava andar devagar e aqueles passos eram firmes e pesados. Sangue do cordeiro. Levantei da cama para verificar. Mulher, eu juro pra você, eu não levantaria da cama. Eu ficaria ali até eu dormir de novo. Quando abri a porta, vi uma mulher parada no final do corredor. Ela usava um vestido branco muito comprido. Seus cabelos cobriam quase toda a parte do rosto. Fiquei sem reação e a mulher não se movia. Amiga, nem eu me mexia. Ia ficar duas intactas, eu e o espírito. Por alguns segundos achei que fosse uma invasora, então percebi uma coisa estranha. Os pés dela não tocavam o chão. Sangue do cordeiro. Menina. Olha, eu acho que eu ia correr tanto, que eu ia bater o pé na minha bunda, de tanto que eu fosse correr. Ela parecia flutuar alguns centímetros do piso. Meu corpo inteiro gelou. Fechei correndo a porta e me escondi debaixo das cobertas. Os passos continuaram andando pela casa, até que enfim amanheceu. No dia seguinte, contei tudo para minha avó. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois me disse que anos antes uma mulher havia falecido naquela propriedade e até hoje, não sei se foi coincidência ou não, mas nunca esqueci daquela figura parada me observando no fim do corredor. Amiga, eu tenho pavor de quando eu vou morar em casa nova e a gente entra sem saber a história ou o que tinha por trás da casa. Então, sempre quando eu vou entrar num lugar, eu limpo um dia antes, faço uma oração, faço uma limpeza pesada na casa para poder tirar tudo que tiver de ruim daquela casa. Eu nunca entro numa casa de supetão sem antes, pelo menos, eu ter feito a minha oração ou ter feito uma limpeza naquela casa. Porque, gente, eu não tenho coragem. Eu não sei quem estava ali ou o que foi feito naquela casa. Não sei como que vocês conseguem. Mas, amiga, obrigada pelo seu relato e, olha, eu no seu lugar, amiga, eu acho que eu nem estaria viva para poder estar contando. Mas se contou é porque teve... Quer dizer, se contou é porque tá vivo, né? Posso te contar um relato longo? Claro que pode, meu amor. Eu vou amar. Vou deixar um formato mais resumido possível. Oi, Ju, tudo bem? Tô bem, meu amor. E você?
Eu acompanho o seu canal há bastante tempo e resolvi contar uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos e até hoje não consigo explicar. Babado? Eu moro no interior e na época morava com os meus pais, numa casa antiga que tinha mais de 50 anos. Sempre ouvi histórias sobre aquela casa, mas nunca dei muita importância, achava que era coisa da minha imaginação ou das pessoas. Gente, se tem uma coisa que eu mais dou ouvido é o que as pessoas falam, porque se tem história é porque teve relato. Então, assim, ninguém inventa uma história do zero, é porque alguma coisa aconteceu. Tudo começou numa madrugada, por volta das 3 horas da manhã, com a sensação de que alguém estava me observando. Sabe quando você abre os olhos e sente uma presença te observando no quarto? Era exatamente isso. Meu quarto era escuro, mas entrava um pouco de luz da rua. Quando eu olhei para a janela, vi uma sombra parada. Parecia uma forma de uma pessoa, alta. No começo pensei que fosse meu pai, mas a sombra não se mexia. Fiquei olhando por alguns segundos e senti um frio muito forte. Achei estranho, porque eu não conseguia me mexer e nem gritar. Meu coração estava disparado. Depois de alguns instantes, a sombra começou a andar lentamente em minha direção. Não dava para ver o rosto, muito menos a roupa, só apenas uma sombra escura no reflexo da claridade. Fechei os olhos e comecei a rezar. Quando criei coragem, eu abri os olhos para ver novamente e não tinha mais nada lá. No dia seguinte, contei para minha mãe e ela ficou pálida. Disse que não era a primeira pessoa da família que havia visto algo ou coisa parecida daquilo. Achei que tudo tinha acabado, mas uma semana depois aconteceu algo ainda mais assustador. Eu estava na cozinha, durante uma tarde, lavando louça, quando eu ouvi passos no corredor. Pensei que era alguém que tivesse chegado. Quando fui verificar, não tinha ninguém. Voltei para a cozinha e ouvi novamente os passos, mas dessa vez eram mais fortes e mais pesados, como se estivesse caminhando devagarzinho em minha direção. Quando olhei para a sala, vi uma pessoa parada perto da porta do quarto dos meus pais. Era um senhor magro, usando algo parecido com uma camisa antiga. A imagem parecia meio transparente. Congelei. Fiquei olhando por vários segundos e nada daquilo saía do lugar, somente me observava. Sangue do cordeiro começou a chover, gente. Então, virou o corredor e desapareceu. Depois disso, começaram outros acontecimentos. Portas batendo sozinha, objetos mudando de lugar, barulhos durante a madrugada e cada vez foram piorando conforme os dias foram passando. Depois de alguns meses, eu estava dormindo no quarto quando acordei com alguém me chamando bem baixinho perto da minha orelha. Abri os olhos assustada e vi uma figura parada do lado da cama. Parecia o mesmo senhor que eu vi na sala. Ele estava me encarando e eu não conseguia desviar o olhar. Misericórdia. Sangue do cordeiro. Ai, gente, me arrepiou. Que horror. Ai, chocotô. De repente, a figura começou a desaparecer aos poucos, como se fosse fumaça. Quando consegui acender a luz, não havia mais nada. Pouco tempo depois, meus pais venderam a casa e nos mudamos. Desde então, nunca mais vi nada daquela aparição. Hoje tenho mais de 30 anos e continuo sem saber o que aconteceu ou o que será realmente que era aquilo. Um espírito ou algo da minha mente que eu não consigo explicar. Mas uma coisa eu tenho certeza, aquilo foi tão real para mim que até hoje eu me arrepio quando eu conto para alguém, ou sinto como se tivesse alguém me observando no escuro. Obrigada por ler o meu relato, continuo acompanhando o seu canal e adoro ouvir suas histórias sobrenaturais. Se quiser, pode falar o meu nome, me manda um beijo e tem outros relatos para contar de quando eu era criança. Gente, pelo que eu vejo aqui, ela se chama Ingrid. Ingrid, um beijo, meu amor. Obrigada pelo seu relato. E amiga, você teve três, como é que se diz?
3 contatos direto com aquele ser, né? Que foi no quarto, depois na sala, da cozinha, né? Da sala, e novamente no quarto. Miga, não sei como que depois desses três contatos você ainda conseguiu permanecer naquela casa. Olha, gente, eu juro pra vocês, no primeiro eu já tinha dado um jeito de dormir na casa de um amigo, de algum parente, mas ali eu não tinha ficado mais. Misericórdia. Mas obrigada pelo seu relato, amiga. Um beijo enorme no seu coração e gratidão. Oi, meu nome é Fernanda e eu adoro o seu canal. Obrigada, amiga. O que eu vou te contar aconteceu há 3 anos e mudou completamente a minha forma de enxergar certas coisas. Eu estava sozinha assistindo televisão. Meus pais tinham viajado e eu passaria o final de semana todo sozinha. Por volta das 11 da noite, ouvi alguém chamar o meu nome. Achei que fosse a televisão. Voltei a assistir normalmente. Minutos depois, veio de novo aquela voz, só que mais alta. Fernanda. O som parecia vir do corredor. Levantei e fui olhar. Não tinha ninguém. Voltei para a sala e senti um cheiro muito forte de flor. Era um perfume tão antigo, como se fosse daqueles usados por pessoas mais velhas. Naquela mesma hora a televisão desligou. Gente, se eu escuto alguém me chamar e a televisão desliga, eu tinha desligado junto com a televisão. Eu não estava ali acordada para contar. As luzes da sala começaram a piscar. Fiquei apavorada. Quando olhei no espelho, vi um reflexo de uma senhora parada atrás de mim. Misericórdia, Senhor! Quando olhei novamente para o espelho, a figura tinha desaparecido. Passei o resto da noite trancada no quarto e até hoje não consigo explicar o que eu vi. Continuo acompanhando o seu canal e espero que leia o meu relato e eu apareça em um vídeo seu. Como é que é o nome dela? Aqui, ó. Fernanda, menina, um beijo. Mulher. Olha, gente, fala pra vocês. Vocês têm o coração muito bom. Eu acho que eu devo ser cardíaca. Porque se eu sinto isso e isso acontece comigo, eu teria desmaiado, como eu já desmaiei várias vezes. Eu não tenho coração tão bom pra isso, não. Gente, como é que vocês conseguem passar por tudo isso e ainda assim continuar no mesmo lugar, gente? Eu tinha ido embora, de verdade. Juro pra vocês, eu tenho medo. Bom, gente, esses foram os 3 relatos de seguidoras e acho que um seguidor também, né? E agora eu vou trazer o meu pra vocês. Bom, gente, esse que eu vou contar pra vocês. Eu tenho testemunha, né? Mas logicamente eu não vou contar ela no vídeo para que não, né, não tenha nenhum problema envolvendo a pessoa. Na época eu trabalhava num salão. Eu era cabeleireira naquela época. E a minha patroa na época tinha pedido para mim fechar o salão depois das 6, que eu tinha uma cliente às 6h30. Então eu ia terminar o cabelo umas 7h30, por aí. A cliente atrasou um pouquinho, chegou às 7. Aí fui lá ver o cabelo da cliente. A gente começou a preparar as coisas para fazer o cabelo. Eu virei ela de costas pro espelho, apontada para a porta, pro quintal, né? Que é onde era o salão. E nisso a gente viu uma senhora atravessar o quintal e ir pro fundo. Só que nós duas vimos. Aí ela olhou para mim. Você viu? Falei, eu vi, amiga. Ela falou, nossa, por que a senhorinha foi pro fundo? Eu falei, mas que estranho, eu não vi o portão abrir. E fiz o cabelo, só faltava finalizar com um olhinho, um spray. Eu falei pra ela, amiga, tô achando estranho que essa senhorinha foi pro fundo e não voltou até agora. Já vai fazer mais de 20 minutos que a gente tá aqui. Aí fomos no fundo. Gente, a cadeira ficou o tempo todo virada para frente do salão. Se a senhorinha voltasse, a gente iria ver ela. Não voltou. Não aconteceu nada. No fundo não tem saída. Era apenas um corredor que no fundo tinha roupa. A gente foi. A gente olhou todinho no fundo e ninguém passou pela gente. E não tinha ninguém no fundo. Voltamos pro salão, a gente já estava assustada. Comecei a arrumar as coisas. Quando eu vou finalizar o cabelo dela para passar o spray, o ventilador liga, abaixa a altura dele, que é aqueles de pé, ele abaixa a altura e liga no vento. Gente, aquilo tem que ter contato, porque você tem que girar o botão. E para ele abaixar, você tinha que apertar um botão nele
e forçar para baixo. Não tinha como daquilo ter acontecido, gente, não tinha. Quando a gente viu aquilo e nós duas vimos, gente, a única coisa que eu me lembro, catei meu celular e a bolsa, peguei a bolsa da cliente, catei a cliente pro braço, saí correndo do salão, tranquei tudo e deixei o salão do fundo aberto e falei pra dona, olha, tô indo embora, a porta do fundo tá aberta, não consegui achar a chave e tranquei o salão. Eu fiquei tão assustada, gente, que até para contar, eu conto rápido. Eu fiquei tão assustada porque, assim, foi algo tão bizarro que aquilo nunca tinha acontecido comigo. E, tipo assim, eu não tava sozinha, então alguém comprovou comigo que aquilo aconteceu. Então, assim, o que era, não sei. Para onde aquela senhora foi, não sei também. Se era a senhora que mexeu no ventilador, eu também não sei. Mas aconteceu comigo. E esses foram relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa eu estar gravando assim para vocês, porque eu ia fazer algo mais elaborado, mas daí começou a chover, eu comecei a sentir dor de cabeça, acabei me desanimando, então resolvi gravar para vocês assim, com a cara e com a coragem. Mas eu espero que vocês tenham gostado dos relatos. Eu adorei todos. Gente, eu não li nenhum antes de vocês, todos foram lidos juntos com vocês, então assim, tanto vocês quanto eu ficaram surpresos com relatos, porque foram todos assim, como se diz, ao vivo, né, com vocês aqui. Beijos e até o próximo vídeo.